Ixi. Ah, tá aqui. Tô vendo gente nova aqui. Impressão minha ou eu tô na aula errada? E aí, senhores, nós ficamos com a aula mesmo? Nem lembro mais. Então a gente vai para a aula de. Ficou de resolver algum exercício de lá? Reservatório para. Ótimo. Então a gente vai para a aula nova. Tinha pulado, né? Tinha fundamento de drenagem. Tinha pulado a aula 12. Agora a gente volta para a aula 12. Tá? Pronto. Vem cá, assim, já aconteceu com vocês de vocês assistirem a aula e vocês dormirem e só acordaram, já tinha finalizado a aula? Hum, Tipo, botaram ali para assistir e tal. Se eu dando aula na cama, em cima da cama, eu já fico com soninho, já, tipo, já fico já quase apagando. Eu fico imaginando, né, vocês assim, só assistindo de boa, e quando acordou assim já meia-noite, né? Cadê? Tudo assustado. Vamos lá. Que, pô. E são as aulas que vocês não devem dormir. Gente do céu. Qual a disciplina que ele dá? Esse aqui é solos e eu acho que fundações agora, né? Não sei que outras disciplinas ele dá mais. Solos, materiais e. Só esses três? Ah, verdade. Hum, o cara é eloquente, né? Aí, fazer o quê, né? O cara é diferenciado, fazer. Vamos lá, então. Dissipador de energia. Igual um documentário. Ai, ai. Bem mais sério, solos. Tá aí uma coisa que os senhores têm que aprender bastante. Solos é muito exigido em qualquer área, tá? Solos. E principalmente aqui na região norte, por conta do nosso solo que é ruim, a gente tem que aprender solos. Fundações. Pode estar sem sono, como for. Se assistir a aula dele deitado, o cara dói.
Não, mas. Então fique em pé, segurando o notebook. Para não dormir. Descobre dessa redes. Eu entendi. É. Vamos lá. Vamos logo para a nossa aula, então. Hoje a gente vai falar sobre dissipador de energia. Lembra na nossa última aula, a gente falou sobre... A gente iria entrar em reservatório, mas a gente não vou entrar, eu vou passar um trabalho para vocês, para que vocês me entreguem lá perto da aula, ou da prova. Tá? Por isso que eu também não coloquei lá. Mas já é interessante colocar, né? Porque a prova é daqui a 2 semanas, então não vai fazer muita diferença. Tem que colocar logo agora já, né? Aí vocês já vão fazendo já com antecedência, já para não acontecer atropelos, né? Aí, que mais? Aí fora o trabalho eu ainda vou colocar, né? Por enquanto, então vamos começar logo a aula. Bota meia horinha. Dissipador de energia, tá? O que a gente vai falar aqui, a gente viu uma foto deles, né? São estruturas a foto lá que a gente viu na aula anterior, falamos que ele serve para reduzir a velocidade, né? Então ele faz com que a velocidade tenha uma velocidade reduzida. Por quê? Por quê? Porque ele evita erosão, tá? Ele evita erosão. Ele evita o descalçamento do dispositivo hidráulico. Descalçamento por quê? Às vezes eu tenho um bueiro, né? Eu tenho a boca do bueiro aqui, né? E aí aqui eu tenho um solo. Então a água sai tão rápido daqui, mas tão rápido daqui, que ele vai descalçando aqui, ó. Ele vai comendo aqui o solo, vai levando junto. E quando ele chega no corpo, na ala do bueiro aqui, ele vai descalçando por baixo, ó. Aí o que vai acontecendo? Passou daqui, esse daqui, ó, cai. A ala do bueiro cai, vai descalçando mais. Aí o corpo do bueiro vai caindo, caindo. Então ele vai destruindo tudo. Isso por conta da erosão aqui. Então ele evita a erosão, evita também o descalçamento. Descalçamento. Então são estruturas que promovem redução da velocidade, né? Aqui, ó, e dissipação de energia a jusante. Vocês lembram que é jusante, né? Não é possível que no sétimo período vocês não saibam o que é jusante. A gente trabalhou tanto esse conceito no sexto período. Vocês lembram o que é jusante? À frente. É isso aí. E montante? É isso aí. Tá? Então, pode ser uma forma de evitar a erosão e degradação do canal receptor, tá? Ou seja, do corpo do bueiro ali, tá? Também, a dissipação de energia também passa pela criação de mecanismos de absorção do impacto do escoamento, tá? Então, ele coloca justamente para que aconteça um choque, para que reduza a velocidade. E redução da velocidade para níveis aceitáveis. Que níveis aceitáveis são esses? Fluvial, né? Fluvial, de preferência, né? Que aconteça em regimes fluviais, níveis aceitáveis, regime fluvial. Ou seja, não erosivos e degradantes para o meio, né? Ou
seja, a velocidade tem que estar baixa ao nível de que seja tranquilo e não acontecer erosão do solo. Inclui-se nesses mecanismos os ressaltos hidráulicos. Alguns mecanismos, né? Ou seja, alguns mecanismos para reduzir o impacto acontecem nos ressaltos hidráulicos. Tá? Olha só aqui tem um bueiro. Essa parte aqui, tudo aqui, ela é pré-moldada, isso daqui é uma ala. E que a ala, qual é a função da ala faz? A função da ala é amplificar a área da seção de saída do bueiro. Ele tem uma saída aqui, uma área de saída. No momento que ele amplifica essa área, o que acontece com a velocidade? A velocidade já reduz. E o dissipador é o que vem logo em seguida após a ala. O que vem logo em seguida após a ala é o dissipador, também pré-moldado. Ele continua fazendo uma abertura, né? Continua fazendo uma abertura, porque aumentando a área, né? Vai também diminuir a velocidade. E aí ele tem alguns objetos para absorver o impacto, ou seja, a água bate aqui, né? Ele já começa já a diminuir, já vai diminuindo. Se outro passa reto, vai diminuindo. Tá? Então ele vai, após o dissipador, ele tem um leito de enrocamento para evitar a erosão, né? Ou seja, a água vai erodir o solo, mas não vai erodir a pedra que tem aqui, né? Então, se passa pela pedra, ela já vai estar num nível já que a velocidade não vai ser tão alta. Aí, bem devagar, esconde devagarinho, ok? Aqui outro tipo de dissipador aqui, ó. Aqui tem um dissipador que está descendo para o mar, né? Olha, várias pedrinhas para absorção de impacto. E tem uma certa declividade descendo dissipador de energia. Né? Outro tipo de dissipador de energia é um leito de enrocamento. Esse leito de enrocamento, às vezes, dependendo da pedra, não é necessário colocar essa malha de aço galvanizado. Então, não é necessário colocar essa malha de aço galvanizado. No entanto, acredito eu que aqui, nesse leito aqui, a velocidade é tão grande que ele leva essas pedras e sai arrastando essas pedras. Então, para que ele não levasse essas pedras, eles fizeram um grampeamento aqui, com essa malha de aço galvanizado aqui. Tá? Às vezes tem um revestimento em PVC da malha também, pode ser também. É justamente para que não ocorra a corrosão da malha e o futuro rompimento dela. Então, essa malha ele vai revestindo, fazendo tipo um colchão de pedra, tá? E evitando a erosão desse material. Em algumas situações, ó, isso daqui é onde usual, né? Após o limite, para não colocar tudo como pedra, eles colocam grama. Então, a grama também evita erosão, tá? Então, ele deixou gramínea aqui. O que mais aqui? Outro tipo de dissipador de energia. Então, aqui ele está descendo, tá? Até uma caixa de ligação. Aqui já tem uma calha. É uma calha. Então, daqui até essa caixa aqui, ele vai descendo, mas não por impacto, em sim por aumento das curvas, né? Lembra aqui, ó, quando a gente faz uma curva, o que acontece? Perda de carga, né? Perda de carga é perder energia, olha só. Então, ele vai fazendo curva, até chegar nessa caixa. Isso que é um dissipador. Também, com bloco de tijolo. Mas eu não recomendo a utilização de tijolos, tá? O tijolo é de solo também. Uma hora, apesar de ser queimado, uma hora ele vai desgastando, vai comendo, vai se desmanchando. Se o pavimento, que é o pavimento, que não fica em contato com a água direto, ele já se desmancha, né? Você coloca uma rua de tijolo, dentro de um mês parece que o tijolo já virou sabão, já se desmanchou, foi, foi junto com a primeira chuva, tá? Então,
Não recomendo. E o concreto também, né? Se o concreto também não tiver resistência adequada, né, na primeira chuva também leva. Só fica só as pedrinhas ali que demora para levar, né? Continuando aqui. Então, dissipador de energia. É usual optar-se por bacias de dissipação. Essas bacias de dissipação são essa daqui, ó. Tá? Essas daqui já estão pré-dimensionadas no álbum do DENIT. Tá? No álbum do DENIT já tem dispositivos pré-dimensionados para cada tipo de bueiro, tá? Eu vou explicar mais lá na frente. Por exemplo, assim, ó. Então, por enrocamento, leito de pedra, ó, bacia de dissipação por enrocamento, ou seja, leito de pedra. Visto que implica em baixo custo e fácil de instalação. Fácil de instalação a gente sabe, né? A gente pega a pedra, só joga ali. No máximo acomoda e no máximo vai colocar uma malha de aço galvanizado ali para segurar a pedra, mas eu acho muito difícil. O seu dimensionamento varia de acordo com as condições de descarga, de acordo com a vazão, né? E a capacidade do meio receptor, e a capacidade de absorver essa água, né? Os fracassos associados a esse tipo de estruturas estão geralmente relacionados com os erros de dimensionamento. Então, acontece erro de dimensionamento, de comprimento suficiente de enrocamento, colocação de enrocamento de dimensão demasiado pequena. Imagine só que você pega nesse leito aqui e você coloca uma brita zero. Você sabe o que é brita zero, né? Vocês já viram materiais, né? Vocês sabem o que é brita zero, né? Aí coloca um pedrisco, né? Pedrisco e brita zero é igual? Pedrisco e brita zero não é igual? É, Rafael? Certeza absoluta, Stefan. É igual ou não? Isso, é a mesma coisa, tá? Ele tem um. Ah, porque a brita zero, na verdade, ele tem uma certa graduação, né? Mas só que o pedrisco ele se encaixa dentro da faixa da brita zero. Tá? Ele tem de um tamanho, um certo tamanho, tá? E o pedrisco ele tem uma única faixa. Ele passa apenas por uma única malha, né? Já exatamente. O pedrisco é uniforme por conta que ele só passa apenas por uma única malha, entendeu? Passa por uma única malha, o que passar é pedrisco. Já a brita zero, não, ele tem ela, mas é coisa tão pouca que você não percebe muita diferença e o pessoal acaba aceitando, o mercado acaba só absorvendo como se fosse a mesma coisa. A brita zero, ela tem duas malhas, o que passa numa e o que fica retido na outra, somente, tá? Geralmente a gente utiliza o pedrisco mais para a utilização de pavimentos como o TSD, né, que ele tem uma uniformidade na, na pedra, que é o que a gente precisa, entendeu? Aí já a Brita Zero, não, a gente, Brita Zero como ela tem graduações um pouquinho diferentes, é coisa pouca também, né? Aí a gente utiliza para outras coisas também, concreto, né? Traço de concreto, traço de BGS, traço,
Vocês sabem o que é BGS? Taços de macadame, taços de vocês já viram? Não, vocês vão ver com o Nicásio aí, tá? Nunca nem vi, entendeu? Então é traço de concreto, traços para materiais granulares para pavimentação, tá? Continuando aqui, não vou fugir muito do tema, não, tá? Então, o que que acontece? Se eu colocasse um pedrisco, então a água, dependendo da velocidade, levava, né? Então é esse erro aqui, ó, erro de, de colocação de enrocamento de dimensão bem pequena, né? Para a velocidade escoamento, né? Pequena em relação a quem, né? Pequena de acordo com a velocidade. Tem uma velocidade, tem que colocar de acordo com a velocidade, tá? Coloca a pedra de mão que resolve. Não, mas se a velocidade for muito grande, aí só com pedra pulmão. Vocês sabem o que é pedra pulmão? Já viram uma pedra pulmão? Já foram para pedreira? Rachão resolve? Não, eu tô. Rachão e pedra de mão é a mesma coisa, Maurício? Isso. É a mesma coisa. Rachão, eles têm as mesmas dimensões, tá? Eles têm as mesmas dimensões. Pedra de mão é uma pedra que você consegue, né, colocar na sua mão, você consegue levantar, né? Ah, mas professor, mas o pedrisco eu consigo levantar na minha mão. Não, que consiga encher a mão, né? Conseguir encher a mão. Ah, agora sim, é pedra de mão. Beleza? E o rachão é mais ou menos essa dimensão ali, tá? Só que ele geralmente o rachão não tem. Também não é uniforme, tá? Pega qualquer coisa. Pedra pulmão é aquela pedrona de 1 metro de diâmetro, de comprimento, entendeu? É uma bruta ela. É difícil a gente achar uma utilização para aquilo, entendeu? Mas tem utilização, tá? Às vezes, quando a gente precisa, a gente tem um solo com as características já de. Gente, eu fui lá na Cidade do Povo, lá uma rua bem característica, todo mundo conhece, do pessoal do Depasa. Cara, eles engoliram um PV. Lembra que eu falei que tem um PV de 4, 3 metros? Ele engoliu um PV e sumiu dentro, assim. Puf, sumiu. Areia movediça, entendeu? Então, às vezes não é nem areia movediça, né? É um solo bem estável mesmo. Aí fala assim, rapaz, tem que resolver de algum jeito. Coloca pedra rachão. Coloca aquelas pedronas bem grandonas, assim, então ele cria uma base e dá sustentação já para outras camadas, entendeu? Mas tem um trecho lá, inclusive, para ver a rede de esgoto, né? Para ver uma solução de rede de esgoto, né? E a solução é não passar por aquela rua. Acabou. Coloca um PV, ele engole o PV todinho, assim, e some. Ele pega a rede, os tubos de concreto, que é colocado na drenagem também, leva tudo. Ele some com ele. Então, é melhor a gente evitar aquela rua, faz o bombeamento e acabou. Linhas de recalque, né? Aí você trabalha com linhas de recalque. A drenagem dá de direcionar, né? Superficialmente, depois coloca na rede lá para frente. Mas o esgoto não, às vezes o esgoto tem que ser enterrado. Aí não dá de colocar um PV de esgoto, que senão ele leva tudo, né? Tá? Então, pedra pulmão é aquelas pedrona grandona, tá? Extensão e comprimento de enrocamento, medindo a partir do local. A extensão e comprimento do enrocamento, que ela vai medir a partir do local de descarga do aqueduto no sentido de jusante. Esse é o comprimento, ou seja, saiu do conduto, mede
ali para frente, né? Deve ser cerca de 6 vezes superior ao diâmetro do aqueduto. E a largura tem que ser 4 vezes superior ao diâmetro do aqueduto. Como assim, professor? Não entendi. Olha só, tá aqui, ó, em planta e encoste, né? Então ele chegou aqui a água até aqui, saiu aqui, daqui para frente tem que contabilizar 6, ó, 6, ó. Daqui saiu, daqui, ó, até lá, 6 vezes o diâmetro. Eu tenho o diâmetro aqui do conduto. E aqui na largura, 4 vezes o diâmetro do conduto. Pronto. Aí você já tem um leito, né, de rocha aqui, tá? Já dimensionado, né? Como é que ele chama aqui? Leito, caramba. Leito de pedra, né? Ou seja, bacia de dissipação por enrocamento. Tá bom? Lógico que tem os dissipadores de energia que são mais já em concreto também, tá? Não vai chegar a dimensionar eles ali não, porque a gente só pega pelo álbum de DENIT e acabou, tá? Mas ele tem um filtro, tá, gente? Olha aqui, ele tem um filtro. Esse filtro aqui, depois ele joga pedra aqui embaixo também, ó, tá? Pessoal, alguém sabe que filtro, que material seria esse filtro aqui? Do que ele está se referindo, esse filtro? Vocês sabem? Para que esse filtro serve aí? Pessoal, não vão dormir. Falta pouco, já faltam 15 minutos. Filtro de impurezas. É, é nesse contexto. Que impurezas podem ter? Então ele, ou seja, o que que não pode ser contaminado? Vai nesse rumo, exatamente nesse rumo. O que que não pode ser contaminado? O que que a gente considera como impuro nesse caso aqui? O que que seria puro ali no dimensionamento? Qual seria o material que ele consideraria puro? Vai, Marvin. A água é o puro? A água do solo? Mas a gente está dimensionando o dimensionamento, o dissipador. O que que a gente está colocando? A pedra. A pedra é a pura. É a pedra que a gente tem que preservar, tá? É a pedra que tem que preservar. Nesse caso, o que ele tá colocando um filtro para que este solo, essa parte que está em vermelho aqui, achurado aqui, o solo, se não tiver esse filtro aqui, o que, é que vai acontecer? O grão fino vai entrar aqui dentro das pedras. E aí, essa pedra não vai conseguir fazer a função de diminuir a velocidade, porque a água, ela percola dentro dessa pedra. E se toda essa pedra estiver contaminada, cheia de finos, por conta do solo, então ela não faz a função de reduzir essa velocidade, tá? Então esse filtro aqui, ela é de uma manta geotextil, tá? Manta geotextil. Professor, eu nem sei que tipo de material é esse. Vocês já ouviram falar? Vocês já ouviram falar de manta bidim? Manta bidim você já ouviu, né? Ou não? Manta bidim. Maurício, você viu já manta bidim, né? Tipo, parece uma lona,
né? Só que a lona ela tem a parte brilhosa, né? Ela parece aquele pano que ficou no sol por muito tempo, muito tempo, tipo, aí qualquer coisinha ele rasga, né? Então ele tem também, apesar de parecer aquilo e ser frágil, tá? Mas ele tem uma resistência à tração, tá? Geralmente a manta bidim, né? Ela tem uma resistência à tração de 14, né? Essas mantas geotextil, elas têm resistências a trações, várias resistências a trações, né? Tem a 10, tem a 12, tem a 14, e tem a maior. Geralmente, o que é dimensionado a resistência à tração é de 14 para servir como filtro aqui para certos dispositivos, para separar, tá? Então, ele utiliza. Na falta desse material, o pessoal utiliza o bidim, que tem uma resistência à tração de 10, né? Na falta, coloca pelo menos alguma coisa, né? Tecido não agulhado, isso. Manta geotextil não tecido. Atua como elemento filtrante do sistema de drenagem. Vocês ficam assistindo minha aula e ficam pesquisando no YouTube, no Google, né? Inibe a mistura de diferentes materiais. Reforça a estrutura do solo no qual está inserido. Só para verificar se eu não estou falando bobagem, né? Outra vantagem de se colocar essa é porque isso daqui é experiência, porque na verdade, é outra vantagem de se colocar esse filtro aqui, essa manta bidim, tá? É porque a pedra, ela geralmente, ela é angular, tá? Então, naturalmente, se a gente colocasse só pedra e se a gente ficasse em cima para compactar, ela entraria dentro do solo. Ela sofreria um processo chamado de agulhamento, tá? Agulhamento. Então, a pedra entraria no solo. Então, justamente para que a pedra não entre no solo e consuma mais... Ah, por que o volume de pedra... Não, porque sofre agulhamento, tá? Então, eu geralmente colocava uma manta, né? Para ela uniformizar o solo, que justamente não sofra agulhamento. E aí eu não iria perder o volume de pedra. Entendeu? Volume de pedra. Então, aí inclusive, dá de montar, inclusive, colchões drenantes também, justamente com esse filtro, tá? As mantas, aí, elas têm que ter sobreposição, elas têm que, dependendo da largura, tem que ter sua sobreposição. A gente vai ver, quando a gente estiver vendo os dispositivos de drenagem, essa manta geotextil, tá bom? Quando ela diz não agulhado, tem alguns assim, de manta geotextil não agulhado, é porque não tem furos. Tem os agulhados, que é justamente para ter furos, tá? É a mesma coisa que um tubo corrugado, por exemplo, esse daqui é um tubo corrugado, tá? O pessoal da elétrica chama aquele tubo meio amarelo que usa na parte da elétrica. Como é que o pessoal chama ele? Esse tipo de tubo. Um tubo amarelo que coloca na parte elétrica. Como é que alguns de vocês já devem estagiar. Como é que o pessoal chama aquilo? Eletroduto. Não. Eu estou falando do pessoal lá do canteiro. Não, também, mas o pessoal lá do garganta. Exatamente, garganta. É assim que o pessoal chama, entendeu? Entendeu? Mas é um tubo, né? Eletroduto que é para a parte elétrica, né? É um tubo corrugado, né? Flexível. Tubo corrugado flexível. Olha, né? Aí tem o tubo corrugado flexível, né? Flexível, geralmente corrugado, geralmente é flexível. É perfurado e é utilizado também muito nas drenagens, tá? Continuando aqui. Então, ó, dissipadores. Deve-se utilizar uma mistura de material rochoso. Mistura de material rochoso. Razoavelmente bem calibrado. Ou seja, ele quer onde predominem frações de maior dimensão. O maior diâmetro não deve ser superior a 1,5 vezes
uma vez e meio, né, o diâmetro médio da rocha utilizada, tá? Ou seja, o diâmetro médio da rocha, eu dimensionei em 20 centímetros, eu dimensionei, isso daqui é diâmetro dimensionado, né? Dimensionei em 20 centímetros, eu não, razoavelmente bem calibrado, é para que não é que todo mundo vai ficar com 20, né? Porque a pedra não tem como ficar assim totalmente bem direitinho. Mas ela não pode ultrapassar, não pode ser maior do que 30. Aí não pode. Menor que 30, beleza. Então não deve ser superior a 1,5 vezes. É aconselhável a colocação de um filtro geotextil em alternativa. O filtro pode ser feito de materiais de pequena dimensão, areia, tá? Entre o enrocamento e o terreno subadjacente. Deve-se ter atenção ao fato do enrocamento ter se proveniente de uma rocha dura, angular, resistente à abrasão bem calibrado. Resistente à abrasão, é interessante vocês utilizarem esse tipo de material, porque ele vai ser, a água sempre vai estar atingindo, né? Não tem esse negócio de que a água mole em pedra dura. Pois é, se a abrasão for fraca, ela realmente fura a rocha. Se a abrasão for pouca resistência à abrasão, então a água realmente vai ficar batendo, até furar. Se a abrasão for elevada da pedra, pode ficar água que for ali batendo, não vai acontecer nada. Essa daí era legal, quando eu tinha 14 anos. Primeira namoradinha. A água mole, em pedra. Vamos continuar. Essa aqui é a equação. Essa aqui é a equação, tá? Para dimensionamento do diâmetro da rocha para o dissipador, tá? Esse daqui ele me encontra o diâmetro da rocha, tá? E aqui eu tenho né, densidade do solo, a densidade do solo e a densidade do... Quem é H2O? É o refrigerante? A água, tá? Densidade do solo dividido pela densidade da água, tá? Aqui a velocidade e aqui a gravidade. Então, eu necessariamente preciso da densidade dos dois, tá? O da rocha é padrão, tá? Ó, 26.500 newtons por metro cúbico. E o da água é 10.000 newtons por metro cúbico, tá? Ou 1.000 quilos, né? 1.000 quilos por metro cúbico. O da rocha é 2.650 quilos por metro cúbico, tá? É a unidade. Cuidado, senhores, cuidado com essa unidade. Isso vai confundir os senhores. Dica, anotem. Dica, cuidado com as densidades. Anotem no caderno, sei lá, vocês estão no caderno, tá? Declividade. Como é que a gente vai dimensionar a declividade do dissipador? Bom, senhores, se eu tenho um corpo receptor nessa declividade, a partir daqui, eu não posso deixar, eu tenho que manter a declividade ou diminuir a declividade. Porque se eu aumentar a declividade, não pode. Ou seja, aumentar a declividade não pode. Declive de colocação de enrocamento deve ser igual ou inferior. Aí pode, nessas duas situações, pode. Ou inferior ao canal do receptor. Deve ter preferencialmente um declive de 0 grau. Agora, preferencialmente, aí ele diz, 0 graus. E essa declividade aqui tem que ser 0 graus. Tem que ser, não. Preferencialmente, né? A gente vai sempre de acordo com o terreno, né? De acordo com a declividade do terreno. Se a declividade do terreno nos permitir ter um declive de 0%,
Beleza? Tá? Ok? Se não, não. Tá? A gente vai tentar economizar. Alinhamento. Olha só, eu tenho meu conduto aqui. Eu vou fazer meu dissipador assim, vou colocar dimensionamento do meu dissipador. Não, porque a água tem essa direção. Então, ela vai sair fora do dissipador. Então, ela tem que estar alinhada. Tem um conduto tá aqui, a água tem essa direção. Então, eu tenho que fazer meu dissipador aqui, ó, seguindo o mesmo fluxo aqui. Agora sim, aqui vai acontecer problemas. Então, o enrocamento deve ser rigorosamente alinhado ao longo de toda a sua extensão em área e de acordo com a morfologia do meio receptor, tá? O nível superior do enrocamento deve coincidir com o nível do meio receptor, ou ser ligeiramente inferior a este. Não deve nunca ser colocado um nível superior, tá? Essa parte do alinhamento aqui, a mesma coisa. Eu já ultrapassei, já estou chegando em 10 minutos. Amanhã a gente continua, viu? Amanhã a gente continua. Já 22 horas, tá? Boa noite, senhores. Até amanhã não, até isso, quarta-feira. É porque eu sinto saudade de vocês, já quero dar aula amanhã, dar aula para vocês o tempo todo, por isso. Boa noite, durmam bem, até quarta. Tchau, tchau.